Anunciai a salvação de dia em dia. Esta programação é uma inspiração nos dada por Deus para assim pregarmos o Evangelho, anunciando a salvação via única Jesus Cristo, que morreu no Calvário e ressuscitou, dando-nos o Espírito Santo, a condição de termos o Espírito Santo para vivermos, sim, em obediência bíblica. Hoje eu gostaria de meditar rapidamente com cada um, para que assim Deus possa tocar ao seu coração, aonde diz em 2 Coríntios capítulo 6, versículo 15 a 18, que nos fala que o fiel não deve estar se prendendo com o infiel. Sim, não vos prendais ao jugo com os infiéis. A palavra de Deus nos mostra, e nós sabemos que isso nos fala ao casamento para um jovem, um moço, uma moça, para alguém, não importa a idade, que vai entrar nesta vida matrimonial. Isto é válido, pois a fé judaica, a fé em Jesus Cristo, a fé escriturística nos mostra que nós devemos buscar alguém com uma fé igual para não termos problemas. Muito embora o profeta de Deus, ele fala, me mostra um caso que deu certo, que eu te mostro 10 casos que deu errado sobre um casamento com jugo desigual, com uma fé desigual. Por quê? Porque o inimigo ali tem uma porta aberta para trabalhar e trazer transtornos a uma vida conjugal, a uma vida matrimonial. Então, eu digo, sempre há uma exceção. Até mesmo o profeta diz, me mostra um caso que deu certo, que eu te mostro 10 que deu errado. Então, tem um que deu certo, porém, a condição é a mínima. Veja, 10 dando errado e um dando certo. Por isso que essa pseudo-situação de exceção deve ser levado com muito cuidado, muito zelo, porque a tendência natural é dar errado pela fé desigual. Agora, sim, há possibilidade de Deus usar o meio do casamento com alguém que tem uma fé diferente, para que este que tem uma fé fora das Escrituras possa, assim, conhecer a verdade, ver um testemunho cristão e ali aceitar a Jesus Cristo. Há esta oportunidade? Sim, há. Porém, a Bíblia diz para não se prender a um jugo desigual, para que assim possa não ter ou possa diminuir as chances de problemas através de uma fé diferente. Então, fica bem claro, né? O profeta nos expressa, o profeta de Deus, nesta era nos expressa, um dá certo, 10 dá errado. Então, temos que ter uma vindicação muito grande para com Deus e sempre buscar aquilo que está de acordo com a vontade e a palavra de Deus. Então, veja, agora quando a Bíblia expressa para não se prender a um jugo desigual, isto fala a muitas outras coisas. Fala ao casamento, fala uma vida de amizades, fala também ao convívio, quer dizer no meio de amigos, quer dizer também, ou referindo-se também ao meio de trabalho, a tantas coisas. Nós não podemos estar presos. Agora veja, que em Salmos capítulo 1 diz, bem-aventurado é aquele que não anda segundo os caminhos, ou não anda segundo os conselhos dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Podemos notar que aqui está bem de acordo uma coisa com a outra. Veja, está dizendo lá em 2 Coríntios capítulo 6, que não é para se prender. Por isso, fala do casamento, mas também quando Deus pode usar disso para ser uma ajuda para um ou para outro. Agora, também aqui então em Salmos, isto entra em concordância com 2 Coríntios capítulo 6, porque veja, quando a Bíblia diz, para não andar segundo os conselhos dos ímpios, então quem é o seu conselheiro? De quem nós buscamos o conselho para muitos aspectos das nossas vidas? Por isso Deus deixou pastores. Aí alguém diz, mas há os falsos pastores, falsos ungidos. Se há falso é porque existe o verdadeiro. Então estamos nós aqui, nos colocando diante do Senhor Jesus Cristo e diante de cada um que ouve essa programação, para nos deixar à disposição, tanto de ser usado nas mãos de Deus, como para ser assim uma ajuda para cada um. Então veja, por isso Deus deixou um profeta
para que os pastores possam ter a palavra revelada e assim passar a instrução correta para cada pessoa, o conselho. Por isso a Bíblia diz lá em 1 Coríntios capítulo 2, quem tem a mente de Cristo, alguém para te aconselhar com quem casar, com quem fazer negócios, com quem ter um convívio de amizade, com que atitudes tomar diante de algumas possibilidades na vida. Por isso temos que tomar conselhos de quem tem a mente de Cristo, tem um ensinamento escriturístico para nós fazermos o que é certo diante de Deus. Que adianta ser religioso, que adianta ser uma pessoa que diz ser temente a Deus, diz louvar a Deus, mas com seus lábios, porém o coração está longe. Devemos buscar viver no assim, diz o Senhor, receber o conselho de um profeta através de um sacerdócio que é dado por Deus para ser este aconselhador segundo a palavra de Deus para cada vida. Pais e mães cristãs que temem a Deus, têm a mente de Cristo, podem ser o seu conselheiro, seja quem for. Deus usa quem Ele quiser dentro da hierarquia cristã, dentro daquilo que nem mesmo nós podemos entender, mas para Deus não há grande, não há menor, não há maior, há apenas servos e servas do Senhor, cada um no seu posto de dever, cada um no seu ofício, mas todos com a mente de Cristo podem trazer um conselho escriturístico, um conselho no assim diz o Senhor, para benefício e andamento nas nossas vidas. Então eu volto a dizer, não andar segundo o conselho de ímpios, também não se deter no caminho dos pecadores. Aí vem a concordância. Sim, não se prender num jugo com uma pessoa que não é fiel, que não teme a Deus, ou que não vive a palavra. Não se prender a este jugo. É também não caminhar no caminho dos pecadores. Agora veja, vivemos em um mundo de pecado, vivemos em um mundo de transgressores e transgressões. Então a Bíblia diz para nós não se prender nesse caminho, não andar neste caminho, porque nós temos que trabalhar com pessoas que não temem a Deus, temos na nossa família pessoas que não temem a Deus e nós não podemos ignorar isso e tratá-los de forma indiferente. Pelo contrário, o testemunho deve sair do cristão, de amor ao próximo, de respeito, de respeitar a maneira de cada um viver e pensar. Devemos respeitar, não concordar. Se estiver fora da palavra de Deus, não concordar, mas devemos respeitar, porque nós, como cristãos, devemos dar o testemunho. Então veja, agora, trabalhar, ter convívio até familiar é uma coisa. Outra coisa é andar nos mesmos caminhos, é ir nos mesmos lugares, é se manter, mesmo quem sabe depois do trabalho, dos estudos, ir para os mesmos lugares que eles vão. Quando é necessário, estamos no mesmo lugar, trabalhando, estudando, convivendo em família, mas não se detemos, não se prendemos a este jugo de desigualdade. Eu sempre digo, se alguém te diz ser teu amigo, ele deve respeitar a sua fé. Se você tem alguém que não tem a mesma fé e você tem esse coração bondoso, você deve respeitar o que o outro pensa, não concordando e sempre tentando expressar a verdade, porque nós todos temos a responsabilidade do ID, anunciai a palavra de Deus, mas respeitosamente. Agora, se alguém te diz ser teu amigo, diz ter um sentimento por você e não respeita a sua fé, não respeita a fé dessa moça, desse rapaz, desse senhor, dessa senhora, então não é seu amigo, porque o amigo respeita. Ele pode até expressar a sua maneira de pensar, mas deve respeitar a sua. Assim como nós devemos expressar e anunciar o Evangelho para todos, respeitando cada um. Mas, então, voltando à linha, não se prender a este caminho, não se prender a este jugo, não caminhar neste mesmo caminho de pecado e de coisas que levam para longe de Jesus Cristo. E conclui Salmo capítulo 1, versículo 1, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Às vezes precisamos trabalhar juntos, às vezes precisamos estar no mesmo ambiente, por ser família, por ser colega de trabalho, amigo de trabalho, por ser por estar em alguma situação que necessita estar juntos,
porém, não se assentar na roda dos escarnecedores, manter distância daqueles que escarnecem da palavra de Deus, de escarnecedores da verdade, de escarnecedores dos preceitos e princípios da família, princípios do Evangelho de Jesus Cristo, princípios do que é verdadeiro. Nós não devemos se assentar e estar ali escarnecendo, ou mesmo que não esteja escarnecendo, mas estar junto. Nós não podemos estar juntos com os mesmos. Por isso Jesus diz: afastai-vos dele, apartai-vos, apartai-vos. Veja, sai dela, povo meu, sai da incredulidade, sai de um sistema religioso, sai do meio dos pecadores e vamos viver assim, diz o Senhor, respeitando, amando a todos, mas nunca deixando de falar a verdade e de viver a verdade, estarmos presos no jugo da palavra, pois a minha palavra, disse Jesus, o meu fardo é suave e o meu jugo é leve, o meu fardo é leve e meu jugo é suave. Ah, meus irmãos e irmãs, vamos estar presos nesse jugo de Jesus Cristo, que é leve, que é suave e não com incredulidade, pois a alegria do Senhor é a força da nossa vida. Deus te abençoe e te guarde. Entre em contato conosco se você deseja viver nos caminhos do Senhor, respeitando a todos, mas amando e obedecendo a Jesus Cristo, o único que merece todo o nosso amor, toda a nossa dedicação e a nossa devoção. Venha viver na palavra de Deus, nos caminhos santos do Senhor Jesus Cristo, junto com a família cristã. Tabernáculo Família Cristã espera cada um. E entre em contato conosco, na descrição há os nossos contatos. Mais uma vez, Deus te abençoe e te guarde, pois a alegria do Senhor é a força da nossa vida.